Olá, amados! Eu sou Adriana Breda e vim aqui para mais uma conversa com vocês. Hoje o papo é reto, a conversa é séria. Eu vim aqui falar sobre egrégora. Vocês já ouviram falar em egrégora? Egrégora é a força, ela vem do grego. Ela é a força energética, vibratória, vibracional de duas ou mais forças. É claro, se eu tiver a minha energia junto com a de outra pessoa, eu vou ter uma egrégora fraca. Ela vai se romper, certo? Se essa egrégora eu tiver a minha energia de uma outra pessoa, de mais outra, e mais outra, e mais outra, e aí eu vou acrescentando, ela fica mais forte, certo? E quanto mais pessoas eu colocar na minha egrégora, eu vou deixando ela cada vez mais forte e ela fica cada vez mais difícil de quebrar. A força coletiva, ela rompe barreiras. Hoje em dia, o que preocupa a gente, preocupa mesmo, porque o que acontece? A egrégora pode ser tanto positiva quanto negativa, depende da corrente que você entra. Uma egrégora fantástica, um exemplo de egrégora fantástica que a gente entende e vê hoje são as redes sociais, certo? Só que elas são subdivididas por assuntos. E aquele determinado assunto vai criando uma força coletiva. Por exemplo, se eu abro minha rede social e vejo só coisa negativa, falando do governo, falando do estupro, do aborto e tal, eu vou caindo naquela egrégora, eu vou me entregando aquilo dali, aquela energia ela vai me sugando, ela vai me puxando, porque ela é forte. Imagina, eu dei exemplo aqui do macarrão, mas imagina 1000 pessoas, 2.000, 3.000, 4.000, 1 bilhão, 2 milhões, 5 milhões de pessoas falando a mesma coisa, a mesma língua, na mesma direção. Olha a força de pensamento. A egrégora, ela é a força do nosso pensamento. E se junta muita gente, nós temos uma egrégora muito forte. A egrégora, quanto mais antiga, mais forte ela é. Mas essa egrégora, essa onda vibracional que a gente tem hoje, é que é muito preocupante. A gente já tem a amígdala cerebral, que é um grande catálogo, e ela só busca coisa negativa. Aí vem a mídia, e vem as redes sociais, e vem tudo falando a mesma coisa, que é ruim, que nada vai acontecer, nada de bom, e o desemprego, e o filho matando o pai matando o filho, e aí vai. Se a gente entrar nessa onda vibracional, a gente vai se acabar, porque ela é forte, ela é muito forte. Vocês têm que entender que se a gente ficar ligado a essas ondas vibracionais, a gente vai se acabar mesmo. A gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo, a gente não vai evoluir, a gente não vai ter nada, porque todo canto, para todo canto, é sempre a mesma coisa. É sempre tristeza, é sempre muito sangue, é sempre muito assalto, é sempre... E isso daí vai minando a nossa energia. A nossa energia vital vai acabando, a gente vai adoecendo. Mas vai adoecendo por quê? Porque essa energia, ela impregna. Essa energia, ela é muito ruim. E se a gente for ao contrário, uma força positiva, uma força que limpe a nossa mente, uma força que tire a negatividade e coloque a positividade, a gente cresce, você não tenha dúvida, porque a força de uma egrégora, ela rompe barreiras. Eu vou contar para vocês uma historinha. Uma historinha que aconteceu em 2013. Vocês conhecem o Atlético Mineiro,
é um time de futebol, para quem não conhece. O Atlético Mineiro, existe um campeonato que é chamado das Libertadores. Eu não entendo muito de futebol não, é porque eu achei essa história fantástica. E eu trouxe ela para cá para mostrar para vocês que há força de uma egrégora. E aí o Atlético Mineiro estava concorrendo para ganhar a Libertadores, campeonato de futebol, né? E o que acontece? 2013, isso. Os torcedores do Atlético Mineiro, todos, reuniram numa só voz, numa só vibração. Eu acredito. Mas não é um eu acredito, fingindo que acredito. Não. É uma coisa que vinha de dentro, é uma coisa de sentimento. É uma coisa que movimentou um estágio inteiro. Pessoas escreviam, falavam, gritavam, soltavam fogos. E eu acredito, eu acredito, eu acredito. E aquele eu acredito levantou a torcida. Chegava a arrepiar. Depois vocês olhem na internet que essa história tem por aí. Eu acredito. E os jogadores dentro do time fazendo seu papel. Dentro do campo, fazendo seu papel. Mas parece que algumas coisas aconteceram no meio da história para que essa força, isso acontecesse. Existe um pouco de misticismo nisso, se vocês aprofundarem. Realmente isso aconteceu, né, e tal. Mas assim, eu vou colocar o que aconteceu do real, do que a gente pode comprovar, certo? Não dos possíveis acontecimentos. Então, eu acredito, e aquela força foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e eu acredito, e o Atlético Mineiro, que não era um time favorável para ganhar as Libertadores, ganhou. 2013, ele ganhou as Libertadores. Vocês sabem o que é isso? A força de um pensamento coletivo, do pensamento coletivo, é muito grande, é muito bonito. Eu contei essa história para que vocês entendam que não se trata de religião. Não. Isso é uma força interior. Ela vem de dentro. E a nossa força interior, a nossa egrégora interior, unida a outras pessoas, a força interior de outras pessoas, nós nos tornamos invencíveis. Você quer ver uma outra egrégora bonita? Muito bonita? É a da mãe. Essa onda vibracional que a mãe tem. Gente, isso é fantástico. A mãe sabe quando o filho está passando mal, quando ele passa necessidade, quando ele não está bem. Toda mãe sabe. E toda mãe sabe que quando ela reza com fervor, ela salva um filho. Acontece milagre. Porque existe uma onda vibracional, existe uma egrégora das mães. Vocês estão entendendo? Se a gente entrar, caminhar na positividade da egrégora já existente, e se ela for existente de muito tempo, que nem a estrela de São Salomão. Gente, só uma parte. Eu ganhei 2 gatinhos. No meu vídeo anterior, me chegaram 2 gatinhos. Aí eles são pequenininhos demais e ficam chorando. Mas, assim, depois eu faço outro vídeo mostrando a história do gato. Mas agora o assunto é sério mesmo. Então, essa onda vibracional, ela é muito forte. Ela rompe barreiras. Gente, o que a gente tem que fazer é se unir numa força vibracional positiva de eu acredito para a melhoria do país, para a melhoria nossa. Não adianta eu ficar aqui reclamando do presidente, reclamando do Congresso, chamando todo mundo de ladrão. Não é isso, não é por aí. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que dizer, eu acredito. Eu acredito no Congresso, eu acredito na Justiça, no STJ, no Supremo. Estão todos honestos, são todos sadios.
Você sabe por que acontece? Mas, Adriana, a gente vai viver alienado? Não! Isso não é alienação, não. Isso é entender e jogar uma energia, e quem não for do bem, ele sai. Porque eu estou vibrando bem, eu estou vibrando honesto, eu estou vibrando a moral, a ética, os bons costumes. Se eu fizer isso, quem não tiver ética, moral e bom costume, vai embora. Não tem jeito. Tinha que ser agora, né, Felipe? Não tem jeito. A ética, a moral e o bom costume, quem estiver vibrando, quem tiver nessa energia, vai mandar embora os corruptos, vai mandar embora quem não presta. Isso é natural, uma seleção natural. Então, gente, é esse o assunto que eu queria falar hoje. Meu assunto é reprogramação energética. Vamos reprogramar nossa mente. Quem gostou do meu vídeo, compartilhe a minha página, indique para os amigos, dê um joinha aqui no YouTube, enfim. Namastê.